Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos reunidos nesta manhã aqui na igreja. Esperamos que você esteja na sua casa, desfrutando do cuidado de Deus, da bênção de Deus sobre sua vida, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede e essa manhã bendita em que estamos reunidos para adorar a Deus no nosso culto matutino. Queremos te convidar a estar conosco durante essa programação e queremos ainda estender o nosso convite para as 19 horas, quando nós estaremos reunidos para o culto do Senhor. Vamos nos reunir, adorar o Senhor, ainda dentro das nossas limitações, esperando o mais breve possível recuperar o tempo perdido, o nosso tempo em que estamos reclusos dentro da nossa casa, para podermos juntos adorarmos o nosso Deus. Quero orar com você e nessa manhã nós estaremos orando, oração de gratidão ao nosso Senhor, pelo dia que Ele nos concede, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos em Seu nome. Pai bendito, nós louvamos o Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor infinito em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por o Senhor nos conceder mais um dia de vida, um dia em que podemos celebrar a Ti pelo fôlego de vida que Tu nos dás. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus filhos que junto conosco estão agora, ó Pai, neste canal, assistindo este culto de maneira virtual. Que a Tua bênção os alcance e o Senhor nos dê condições de num momento breve, estarmos todos reunidos no mesmo lugar. Deus, nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Declaramos a Tua grandeza, motivo pelo qual estamos reunidos aqui nessa manhã. E te adoramos porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus que nos criou. E sendo nós tão mesmos pequenos, o Senhor tem se importado com cada um de nós. Te louvamos pela Tua misericórdia, te louvamos pela Tua graça, te louvamos pela salvação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso mediador. E em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, rogando as Tuas bênçãos para a nossa vida. Amém. O Salmo de número 130, o Salmo de número 130 é o Salmo para a nossa meditação. Diz o salmista: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre.
Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui. E estaremos entoando nesse momento o hino de número 146. Quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno fosse escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro e sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque nunca te deixarei. Essa é a garantia do Senhor Jesus, de que em todos os momentos Ele está conosco, jamais deixará a sua igreja, jamais deixará à mercê o seu povo diante das lutas e das provações. Louvamos a Deus, porque essa é a promessa que nos traz segurança e esperança em momentos de dificuldade. Nós estaremos nesse momento rogando a graça de Deus, pedindo o favor do Senhor, que perdoe os nossos pecados e que nos dirija todos os dias ao centro da sua vontade. O salmista, no Salmo de número 130, que nós já lemos, ele traz a verdade estabelecida sobre a iniquidade do povo de Israel e como a misericórdia do Senhor se estende. Esse é o Deus em quem nós esperamos. Esse é o Deus em quem nós esperamos. O versículo 3 do Salmo 130, o salmista está dizendo: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O versículo 4
nós temos a declaração divina, a declaração do salmista, que renova a nossa esperança. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. A esse Deus que nós estaremos recorrendo nesse momento, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados. E diante desse perdão, sejamos livres de qualquer temor, garantidos por Jesus de que estamos em comunhão com Deus. Oremos ao Senhor, peçamos a Ele que nessa hora sejamos perdoados dos nossos pecados. Deus, nós chegamos diante do trono da Tua graça e nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo quem Tu és. Nós somos pó, nós somos pequenos, frágeis e necessitados do Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Criador, Tu és quem nos constituíste para a Sua igreja, para o Teu louvor. E diante da Tua grandeza, reconhecemos que nós devemos a Ti toda a obediência. Contudo, ó Deus, reconhecemos que na nossa fraqueza, muitas vezes, renunciamos o nosso direito de ouvir o Senhor, de pedir o Seu cuidado, de estar debaixo da Tua proteção, quando escolhemos pecar. Quando voluntariamente ou involuntariamente recorremos ao pecado para a satisfação do prazer da nossa carne. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, nos dê condições de vivermos uma vida regrada na Tua palavra, palavra que traz conforto, palavra que nos direciona ao centro da Tua vontade, para que jamais os nossos pecados sejam coisas que nos agradem o coração, mas que sejam meros acidentes em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Teu perdão seja efetivo em nós e o Teu cuidado sobre a Tua igreja permaneça. Em nome do Senhor Jesus, nos alegramos no perdão que Tu concedes, porque o nosso coração se renova em confiança, em esperança no Senhor, de que estamos em comunhão contigo e estamos em comunhão com a Tua igreja. Louvado seja o Teu nome. Oramos nesta manhã, no nome precioso do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. O hino de número 161. Hino de número 161, você terá oportunidade de louvar a Deus junto conosco, o melhor amigo. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Se o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo, repreende com doçor e me anima com vigor. Se o melhor amigo é Cristo, oh, que fiel amigo é Cristo, nele encontro o consolo.
Jordão. Sem receio com Jesus, entrarei no céu de luz. Se o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com dor e me anima com vigor. Se o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nós os salvos reunidos lá. Neste canto de louvor entoaremos ao Senhor. Se o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Se o melhor amigo é Cristo. Deus nos perdoou em Cristo. Por isso temos em Cristo o melhor amigo, o amigo a quem recorremos nos momentos de necessidade, o amigo que comemoramos as nossas maiores realizações. Nós temos um amigo para todos os tempos, e em todos os tempos podemos recorrer a Ele, pois Ele se encontra acessível a todos nós. Vamos orar por iluminação do Espírito Santo para a exposição da palavra de Deus. Deus, nós te pedimos que o nosso coração esteja quieto neste momento, que o nosso coração esteja calmo e sensível à voz do Senhor, para que a tua palavra chegue ao nosso coração, segundo as nossas necessidades, e cause a transformação necessária que tanto necessitamos. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 26. Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 26, nós estaremos lendo juntamente contigo. Diz-nos a palavra do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo,
e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensaram que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Queridos, ficamos com a última frase do Senhor Jesus. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê que a promessa de Deus é o suficiente para você encontrar segurança na sua vida, ainda que as circunstâncias te mostrem o contrário? Você é capaz de crer que Deus, na sua promessa e nos seus métodos, realiza coisas das quais nós não entendemos, mas que, segundo a tua palavra registrada em Romanos, no capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um dos crentes que crê em qualquer circunstância de que Deus tem o poder para determinar o nosso futuro, determinar o nosso momento, e que Ele não está alheio e não está fora, sem o controle de toda e qualquer situação no universo que Ele criou, você está convidado a meditar comigo no favor dessa esperança que encontramos nesse texto da doença e da morte de uma pessoa a quem Jesus amava, de um membro de uma família a quem Jesus devotava apreço. E talvez você se pergunte se o amor de Jesus pela sua vida é o mesmo amor que ele devotava a Lázaro e a sua família. Queridos, eu quero te declarar com toda certeza: é o mesmo amor. É o mesmo amor que foi provado lá na cruz do Calvário. Porque foi para mim e por você que ele morreu ali na cruz. E por isso não há como duvidar desse amor.
Porque se estamos hoje reunidos no corpo de Cristo como sua igreja, é pela prova do seu amor revelado na cruz do Calvário, quando ele nos comprou com o seu precioso sangue. Trazemos então a realidade desse texto e queremos te explicar o motivo pelo qual Jesus não foi atender prontamente ao pedido da família de Lázaro. E o texto é muito claro, ele nos ensina os propósitos de Deus, ainda que não esteja de acordo com as nossas convicções, com os nossos desejos. Nós temos sentimentos de urgência, e o nosso sentimento de urgência nos faz querer que Deus nos atenda no nosso tempo. Esse texto nos ensina que Deus tem os seus propósitos e Deus tem o seu tempo de se revelar para o louvor da sua glória. E não somente para a satisfação das nossas necessidades. Esse texto nos ensina que Jesus, que ama a família de Lázaro, também nos ama. E da mesma forma, ele toma atitudes que, ao nosso ver, não seria a atitude que nós gostaríamos que fosse tomada, porque nós temos esse sentimento de urgência ao nos ver livres de todas as nossas aflições, livres de todos os nossos problemas. Mas como Deus é didático, como Deus nos prover a oportunidade de nos ensinar através das nossas provações. Já dissemos no nosso boletim que está em circulação nessa semana, que as provações são oportunidades para nos fazer aprender, nos fortalecer no meio da adversidade e nos prover crescimento. Esse é o modo didático de Deus de lidar com as nossas necessidades. Esse é o modo didático de Deus de lidar com as nossas angústias. E não importa a nossa consciência ou a nossa concepção de que Cristo está demorando em nosso favor. Não importa a nossa concepção de que Deus está demorando quando nós precisamos estar atentos à sua palavra. Cristo chega no momento certo e nos atende. A palavra nos ensina que a notícia chega a Jesus. E Jesus, para que proveja a segurança e a glória de Deus, ele ainda fica 2 dias no lugar onde ele está. E somente depois de 2 dias, ele diz aos seus discípulos que ele vai até Lázaro, ciente de que Lázaro já havia morrido, e usando uma expressão mais amena para trazer tranquilidade ao coração dos discípulos, ele compara a morte como um sono. Lázaro dorme, e nós vamos despertá-lo. Na consciência dos discípulos, o dormir de Lázaro era a garantia de que ele em algum momento acordaria, pois se ele simplesmente estivesse repousando no seu sono, ele poderia acordar. Mas Jesus, vendo a dificuldade dos discípulos entenderem a sua glória e o seu propósito, ele diz claramente: Lázaro morreu. E se desprende a ir à casa de Lázaro. E é no momento que ele chega à casa de Lázaro que a nossa atenção se volta para o diálogo de Marta com o Senhor Jesus. E volta a nossa cabeça
a pergunta do Senhor Jesus: você crê? Você crê nisso? E crer nas afirmações de Jesus, queridos, é tirar do nosso coração toda e qualquer dúvida, é tirar do nosso coração toda e qualquer indignação com o tempo que Deus nos leva a atender às nossas necessidades. Queridos, quando nós olhamos esse diálogo de Jesus com Marta, nós aprendemos algo inteiramente que traz ao nosso coração e à nossa vida a certeza de que Deus cuida de nós, ainda que as coisas pareçam não ter mais solução. Jesus chega à aldeia de Betânia, à casa de Marta e Maria. E ao chegar lá, ele que já sabia no trajeto que Lázaro havia morrido, encontra na casa de Marta os judeus, aqueles que, em muitos casos, em muitas ocasiões, presenciaram o milagre do Mestre. Mas Marta, ao encontrar Jesus, ela faz a seguinte afirmação: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes, queridos, no nosso sentimento de urgência, imaginamos que Jesus veio ao nosso encontro para resolver uma coisa que não tem mais jeito. Quantas vezes, no nosso entendimento, queremos dispensar o cuidado de Deus porque no nosso coração as coisas não têm mais jeito. E a palavra de Marta para Jesus é como se dissesse para Jesus: só me resta o consolo do Senhor. Porque não tem mais jeito. Lázaro morreu. Ele estava doente. E se o Senhor estivesse aqui enquanto Lázaro estava doente, certamente ele não morreria. O Senhor está aqui para consolar. O Senhor está aqui para consolar a família. Queridos, no nosso sentimento de urgência, muitas vezes somos impedidos de ver a glória de Deus, por sentirmos que as coisas que nos acontecem são irreversíveis. Não tem mais jeito. É a primeira palavra de Marta a Jesus no versículo 21. Agora não tem mais jeito. Meu irmão morreu. E o que eu espero, o que a minha esperança e a minha convicção me afirma, é que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. E Jesus faz a declaração a Marta, dizendo: teu irmão há de ressurgir. No versículo 23, a afirmação de Jesus nos faz compreender o que significa o versículo 22. Marta espera o consolo do Senhor Jesus. Espera que o seu coração se livre do grande sofrimento da separação que acontece com o seu irmão, da separação familiar por meio da morte. E o versículo 22, ela está afirmando isso: eu sei que se o Senhor pedir a Deus o meu conforto, eu serei extremamente confortada pelo Senhor, a fim de passar com tranquilidade por esse momento. E o Senhor Jesus declara: teu irmão há de ressurgir. No versículo 24, nós encontramos a replicação de Marta, dizendo: eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que num determinado dia isso vai acontecer. Está determinado que no último dia ele ressuscite. Queridos, nós somos muitas vezes apanhados
palavra de Marta, porque não entendemos que Deus vem ao nosso favor, ao nosso socorro, no tempo dele, e não importa qual seja a nossa visão, não importa qual seja a nossa expectativa diante das circunstâncias em que vivemos, se os nossos olhos têm ou não têm solução, para Deus todas as coisas são possíveis, tudo é possível para Deus. E quando Jesus declara para Marta que teu irmão há de ressurgir, Ele está dizendo, é agora, é nesse momento que eu vim para resolver o teu problema, é nesse momento que eu vim para resolver a tua angústia, é nesse momento que eu chego até você para resolver tudo aquilo que o seu coração, o motivo pelo qual o seu coração está agoniado. Marta, o teu irmão há de ressurgir, e não será no último dia. Creia, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Você crê no Senhor Jesus? Você pode crer que o Senhor Jesus pode mudar as circunstâncias da sua vida, ainda que você não encontre maneira de resolver esse problema? Você crê que Jesus pode chegar até você no momento exato em que o seu coração já duvida de que a situação possa ser revertida? Você crê na palavra de Jesus em contradição com o que os seus olhos veem? Você crê na palavra de Jesus em contradição com o que o seu coração está afirmando? Com que a sua mente tenha visto com mera desconfiança? Você está determinado a crer no Senhor Jesus? O Senhor Jesus se dirige a Marta no versículo 26, dizendo: e todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, nós estamos passando um momento de muita dificuldade. Nós estamos vivendo momentos de reclusão no nosso lar, de isolamento social. E há muitas pessoas desesperadas, achando que esse momento jamais irá voltar à normalidade. A minha palavra para você é o desafio de Cristo. Você crer em Jesus, você pode crer no Senhor. E é claro que, olhando para a situação, o nosso coração é tentado a olhar para a dificuldade e acreditar que não tem jeito. Esse texto nos ensina que Deus tem o seu tempo. E o seu tempo não necessariamente é o nosso tempo. Esse texto nos ensina que as nossas convicções sobre as coisas pelas quais nós não temos controle e sequer acreditamos que possa ser revertida, não é a mesma realidade do Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Esse texto nos ensina que as promessas de Deus para cada um de nós se cumprem do seu determinado tempo, e ainda que o nosso coração seja tomado de incredulidade, somos desafiados a crer que Deus fará o impossível. Queridos, que nessa noite o nosso coração descanse no Senhor, aprendendo que Deus nos deu a condições de entender que o tempo dele não é o nosso tempo. E ainda que as coisas se compliquem, Deus é a solução para todos os nossos problemas. Confiemos no Senhor, que Ele chega no tempo certo para resolver todas as nossas demandas. Confiemos no Senhor, que enquanto o mundo nos dá
condições e ferramentas para crer que as coisas não têm mais solução. Precisamos olhar para Deus e crer na sua promessa, e crer na sua palavra, de que ainda que as coisas aos nossos olhos não tenham mais jeito, Ele fará voltar como era antes, ou melhor do que era antes. Queridos, deixa Deus administrar os seus sentimentos, deixa Deus administrar as suas convicções, deixa Deus te ensinar, porque o ensino do Senhor é tudo o que nós precisamos. O ensino do Senhor é tudo o que nós precisamos para viver e sobreviver nesses dias maus. Aprendendo que no tempo do Senhor o socorro virá. No tempo do Senhor o mal será desfeito. No tempo do Senhor nosso coração encontrará abrigo e segurança. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê condições de se agarrar ao Senhor, de se apegar ao Senhor, nos momentos mais terríveis de tribulação, e entender que Deus tem o controle das nossas vidas. Fique com Deus. Oremos nessa manhã, encerrando este trabalho. Deus, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti, pois Tu és o Deus da nossa vida. O Deus que cuida de nós. O Deus que nos ensina certamente aquilo que nós precisamos aprender do Senhor, a fim de que a nossa esperança se renove, a fim de que a nossa confiança se fortaleça no Senhor. E não importa, ó Deus, as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos, mostrando a realidade de que não há mais solução. Cremos que pela Tua palavra, todas as coisas podem tornar novamente do mesmo jeito que eram. Por isso, ó Deus, suplicamos a Tua misericórdia. Suplicamos o Teu favor em favor do mundo. E pedimos que, na Tua soberania, o Teu tempo seja o tempo de trazer meditação à Tua igreja, segurança ao Teu povo, de que o Senhor não está fora, de que essa situação não está fora do Teu controle. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos uma vida dedicada ao Senhor, crendo que do resto de todas as outras coisas, o Senhor toma conta, o Senhor administra, o Senhor faz, ainda que os nossos corações sejam impedidos de crer. Ó Deus, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, trazendo tranquilidade, suprindo as necessidades das nossas vidas, e que a nossa confiança se renove no Senhor todos os dias. Te pedimos por essas bênçãos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Queridos, com essa palavra nós encerramos o nosso culto matutino e reforçamos novamente o nosso convite para que você possa estar conosco na live que faremos do nosso culto noturno. O culto do Senhor hoje estará com a presença da equipe de louvor e nós teremos então um culto muito mais musicalizado, com as músicas sendo tocadas ao vivo, e os nossos cantores que estarão se preparando para
entregarmos o louvor perfeito a Deus. Você aí da sua casa, nós aqui da igreja, estaremos celebrando ao Senhor hoje às 19 horas, no nosso encontro marcado pelo Facebook. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.